Bom dia, irmãos. Graça e paz. Estamos começando mais um programa Diariamente com Deus e eu quero compartilhar a palavra de hoje. Ela está no livro de Eclesiastes, capítulo de número 11, e diz assim: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam o aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes da obra de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz, e agradável aos olhos de ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dia de trevas, porque serão muitos, e tudo quanto sucede é vaidade. Eu quero falar com os irmãos sobre o primeiro versículo de Eclesiastes 11, que diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E eu quero trazer o entendimento deste versículo. Eu quero trazer um entendimento para os irmãos sobre este versículo. O que acontecia? As populações do Egito viviam às margens do rio Nilo. E ali era o único solo fértil. O resto era deserto, solo arenoso, deserto. E por que às margens do rio Nilo o solo era fértil? Porque descia pelas águas nutrientes, a água regava as margens do rio, haviam nutrientes, haviam possibilidades de plantio, mas também haviam as consequências das ações do tempo, ou seja, a cheia. Morar à margem do rio Nilo, você tinha todos os benefícios, como também tinham as dificuldades, como também tinham os males de morar às margens do rio Nilo. E acontecia o seguinte, que na época da cheia do rio, essa água, ela invadiam essas casas, as casas que estavam à margem do rio Nilo. Elas invadiam as casas, enchiam as casas, aquela enchente toda. Só que é aí que eu quero falar com os irmãos. Aquilo que parecia ser mal, eles tiravam proveito da situação. Porque eles pegavam os molhos de trigo e na época de cheia, eles semeavam sem sequer sair de dentro de casa. Eles pegavam os molhos de trigo e eles começavam a sacudir, 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 sacudir dentro de casa, no quintal, tudo alagado, tudo alagado. Eles com água pela cintura, com água pelo peito, eles começavam a sacudir o trigo. Olha que interessante, eles não estavam olhando para a perca, mas eles estavam olhando para a possibilidade de ganho. Olha o detalhe que eu estou falando contigo nesta manhã. Eles não olhavam para a perca, eles olhavam para a possibilidade de ganho.
Eles não olhavam para aquilo que parecia ser mal, para aquilo que parecia ser ruim. Eles olhavam para o lado promissor, eles olhavam para o amanhã, eles olhavam para o futuro. Olha que interessante, ao invés deles ficarem choramingando, oh, mundo cruel, oh, vida ruim, olha, a minha casa está toda alagada, olha, eu perdi tudo, por que isso acontece? Isso só acontece comigo, por que isso, por que aquilo, oh vida, oh céus, oh azar. Não, eles tiravam proveito da situação que parecia ser má. Eles começavam a semear, eles começavam a sacudir o trigo ali naquela enchente. Por que eles faziam isso? Porque quando as águas abaixassem, e aonde elas abaixassem, o solo estaria fértil e a semente já estaria plantada. A semente já estaria lançada. A tradução de lança o teu pão sobre as águas é esta. Para você, no meio da dificuldade, no meio daquilo que parece ser mal, você apostar, você semear, você olhar de uma ótica diferente. E eles eram um tipo de plantação. E olha que interessante, era um tipo de plantação e um tipo de que eles não teriam trabalho de ter que arar, cavar e plantar semente por semente, porque quando eles sacudiam, automaticamente aquela semente caía na água e a água levava, depositava essa água na terra, no solo fértil, e ali nascia uma plantação. E este fruto gerava 30, 60 e 100 por um. Outro detalhe que me chama a atenção nessa palavra. Eles semeavam, só que aquela semente semeada não cairia na sua própria terra, porque a correnteza, ela levava aquela semente para longe. E aquela semente, ela ia germinar no terreno de alguém. Assim como da forma de quem semeou antes, lá na frente, aquela semente vinha e ela iria pousar na sua terra. Olha que interessante esse ciclo. Eu estou lançando para que esta semente ela caia no que está depois de mim, mais abaixo. E alguém lá na cabeceira do rio está lançando e essa semente vai vir pousar no meu terreno, na minha terra. Olha que interessante. Isso significa o oposto ao egoísmo. Isso significa que eu vou semear, mas que eu estou semeando na vida de alguém. Olha que interessante isso. A palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã foi essa. E eu quero compartilhar com você, meu querido, o seguinte. A situação que você está passando, você deve olhar por uma ótica diferente e olhar como uma oportunidade. E eu falo mais contigo nessa manhã. Para de ficar murmurando. Para de ficar reclamando. Para de ficar falando só que não vai dar certo, só que por que isso acontece comigo? Por que isso só acontece comigo? Eles estavam com a água na cintura, com a água no peito, tudo inundado, mas eles não estavam preocupados se a sua casa estava inundada ou se eles estavam perdendo alguma coisa. Eles estavam tirando proveito da situação. E é o que eu quero falar contigo nessa manhã. Tira proveito da situação. Tira proveito do que você está passando agora, porque as águas elas vão baixar. A enchente, a época de cheia, não é para sempre. As águas vão baixar. E quando essas águas abaixarem, talvez você tenha perdido uma grande oportunidade na sua vida. Talvez você tenha perdido uma oportunidade de crescimento. Talvez você tenha perdido uma oportunidade de semeadura. Talvez você tenha perdido uma oportunidade de alcançar mais, de colher mais, uma oportunidade de crescer mais.
Por isso, meu querido, neste momento que você está passando, lança o teu pão sobre as águas, porque o resultado da semeadura, ele virá sobre a sua vida. Eu quero orar com você. Deus Pai Todo-Poderoso, muitas vezes, Senhor, e nós somos humanos, nós somos homens, nós somos falhos. Nós só conseguimos olhar para aquela situação que estamos atravessando como um mal sobre a nossa vida, como algo mal, como algo ruim. Senhor, ensina-nos, mostra-nos, Senhor Deus, a tirar proveito da situação. Mostra-nos, Senhor Deus, a fazer com que aquilo que parece ser mal seja uma alavanca na nossa vida, a ponto de nos jogar para cima. Senhor, fala conosco, fala com teu servo, com a tua serva que assistiu a essa mensagem, a essa ministração, a esse vídeo, que está orando comigo agora, Senhor. Mostra, Senhor, a oportunidade que está em suas mãos de uma mudança radical, de uma semeadura grande, porque a colheita só virá quando nós semearmos. Pai, tira, Senhor, ajuda-nos, porque nós somos falhos. Tira de nós, Senhor, o foco da coisa ruim. E abre, Senhor Deus, abre os nossos olhos, tira a venda dos nossos olhos, Senhor Deus, um entendimento para que a gente possa fazer uso dessa época de cheia, dessa época de enchente, dessa época que a nossa casa está transbordando pela janela, está transbordando pelo teto, mas não é mal, não é para o mal, é para nós não nos acomodarmos, nós não ficarmos quietos, parados, inertes, sem fazer nada, mas aproveitar para o crescimento. Pai, no nome do Senhor Jesus, nessa palavra, tira todo o egoísmo de que só eu posso colher, de que só na minha terra é que vai. Não, Senhor, assim como a palavra que foi ministrada, de que quem semeava, o vizinho era que ia colher. Assim como da forma os que estavam na cabeceira do rio, que semeavam, era nós que estamos aqui que iríamos colher. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu apresento a Ti todas essas pessoas que comigo oraram, Senhor, e traz um entendimento na mente de cada um deles. Assim eu oro, te agradeço, louvo o Teu santo nome. No nome de Jesus, amém. Graça e paz, amados, tenham um bom dia.